Olá, caríssimos! As vozes verbais dizem respeito à relação que se estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual ele está ligado. Essa relação ajuda não apenas a definir o significado do enunciado, mas também a identificar a intenção do interlocutor em evidenciar determinadas informações. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? O verbo está na voz ativa quando expressa uma ação praticada pelo sujeito. O sujeito da oração executa uma ação, ou seja, ele é o agente. Por exemplo, o presidente criticou o novo ministro. O vento e a chuva derrubaram as árvores. Percebe que a atenção está mais voltada para quem fez a ação do que para a ação em si? Esse tipo de construção é muito comum em jornais e em discursos políticos, quando o intuito não é falar do que ocorreu, mas sim de quem fez. Acontece muitas vezes que a pessoa ou coisa a que se atribui a ação verbal recebe a ação em vez de praticá-la. Trata-se então da voz passiva, que indica exatamente que o sujeito sofreu a ação expressa pelo verbo, o tal do sujeito paciente, ou foi receptor dela. Uma curiosidade é que a palavra passivo tem a mesma raiz latina de paixão e ambas têm relação com padecer, sofrer. O que foi a paixão de Cristo? Foi o sofrimento de Cristo. Daí o significado da voz passiva, a voz que expressa a ação sofrida pelo sujeito. É importante ressaltar que somente os verbos transitivos diretos, que sintaticamente têm como complemento verbal os objetos diretos, podem expressar a voz passiva. A voz passiva pode ser analítica, formada pelo verbo auxiliar ser ou estar, mais o particípio do verbo principal. Exemplo: o novo ministro foi criticado pelo presidente. As árvores foram derrubadas pelo vento e pela chuva. E sintética, formada pelo pronome apassivador se, mais o verbo na terceira pessoa, concordando em número, singular ou plural, com a pessoa gramatical a que se refere. Exemplo: criticou-se o novo ministro. Derrubaram-se as árvores. A voz passiva é utilizada principalmente quando queremos dar maior atenção à ação ou ao que está sendo impactado por ela do que ao agente. Há casos em que o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação verbal. Trata-se da voz reflexiva. Exemplo: o jogador brasileiro contundiu-se durante o treino. Nesse exemplo, pode-se perguntar: o jogador contundiu quem? A resposta seria a si mesmo. Logo, o sujeito, jogador brasileiro, pratica e ao mesmo tempo recebe a ação verbal. Voz reflexiva. A voz reflexiva pode dar a ideia também de reciprocidade. Isso ocorre quando a ação expressa pelo verbo se refere aos dois elementos do sujeito, ocorrendo de forma recíproca, alternada. Exemplo: os dois amigos cumprimentaram-se, cumprimentaram um ao outro. O verbo empregado na voz reflexiva é chamado de pronominal. Então, a partir de tudo isso que foi dito, podemos perceber que a escolha por uma voz ou outra em cada momento da comunicação se dá de acordo com o propósito do discurso. Esse entendimento nos permite compreender que as pessoas, quando precisam se comunicar, não tendem a optar somente por palavras ou formas de tratamento adequadas, mas também por construções apropriadas, levando em conta a intenção comunicativa. E para terminar, segue uma reflexão, já que falamos sobre o pronome recíproco. A reciprocidade não pode se limitar à voz verbal. A reciprocidade deve estar em tudo, no trabalho, nas outras interações sociais, nos vínculos afetivos. E não por obrigação, mas sim porque é esse o sentido da vida. Uma vez eu li uma frase atribuída a Einstein, eu não sei se é verdade que é dele, mas o exemplo é bom. Ela dizia assim: se você jogar uma bola azul contra a parede, ela voltará azul. Se você jogar uma bola com força, ela também voltará com força. C'est la vie. E daí nós podemos tirar outros ensinamentos, como o de São Francisco.
é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e assim vai. Enfim, a reciprocidade nos permite realizar coisas que talvez sozinhos nós não conseguiríamos. E isso contribui não só para a nossa própria evolução e crescimento, mas também para todas as pessoas ao nosso redor. E isso é maravilhoso. Um beijo, fique ligado, paz e bem e muita gramática, sempre sem trauma.